Olá, pessoal do ciclo 9, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula, falando sobre eu e a família, para ajudar a responder a nossa questão do nosso ciclo, qual é o meu verdadeiro propósito. Então, estaremos avaliando no contexto a minha relação com a relação da família. Dentro desse cenário, a gente vai ter como objetivo geral trazer uma reflexão sobre suas sombras e a integração com o eu no contexto familiar, considerando sombra tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente desconhece em nós. Nessa aula, nós vamos abordar a vivência de uma família consanguínea, compreender que vivemos em uma família consanguínea e somos parte de uma família espiritual, compreender a diferença entre viver numa família material com o olhar do espírito imortal, refletir sobre autoconhecimento no processo de elaboração do planejamento espiritual, utilizando do ambiente familiar a oportunidade para o crescimento de todos, refletir sobre aspectos do cotidiano envolvendo eu e a família, mas de forma participativa e não como mero observador. Vamos refletir também sobre a possibilidade de vivenciar algumas situações com o olhar do espírito e não com o do personagem encarnado. Dando início à nossa aula, vamos entender de onde vem esse termo família, né? A origem dessa palavra é derivada do latim famulus, que significa escravo doméstico. Foi criado na Roma Antiga para designar um novo grupo social que surgiu entre a tribo latina ao serem introduzidas a agricultura e a escravidão legalizada. Então, vamos compreender aqui, mais uma vez, trazemos para um estudo dentro da atualidade, porém, é um termo que já existe desde a Roma Antiga, desde antigamente que já existe a ideia de família como um grupo social. Numa definição um pouco mais contemporânea, né, já mais generalizada, família é considerada um grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins, onde representa um clã social, um conjunto de pessoas unidas por convicções ou interesses comuns, ou por sintonia, por identidade, e pode ou não ser formada por laços consanguíneos. Uma pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. Veja que aqui a gente já traz um conceito mais genérico, mais abrangente, onde a gente considera, inclusive, como família, a não necessidade de ser formado por laços consanguíneos, e sim por agregações com resultados afins, com interesses comuns. Eu e a família. A família é o alicerce do espírito e contribuinte para o seu planejamento espiritual. É através dela que temos os recursos necessários para colocar em prática tudo aquilo que precisamos a fim de termos êxito no processo de evolução do espírito. Vamos lá, pessoal. Enquanto aqui personagem encarnado, eu estou planejando e ressignificando e reestruturando meu planejamento espiritual. Então, tendo a família como alicerce desse espírito, ele vai estar contribuindo para que eu possa fazer essa adaptação, para que eu possa ter essa vivência, para que eu possa contemplar esse planejamento feito pelo espírito. Quando a família ela apresenta algumas rupturas, ela compromete um pouco tudo aquilo que a gente precisa fazer, porque o emocional desse personagem, ele fica abalado. E com o personagem com o emocional abalado, compromete uma relação que eu tenho diretamente com aquilo que eu vim executar a serviço do espírito, a desenvoltura que o personagem veio ter através do campo família. Então, todo laço, toda estrutura fica comprometida. Então, é importante a relação da família, né, como base desse espírito, para que eu possa, de fato, executar o planejamento espiritual. Os laços familiares. Eles podem ser consanguíneos, a família consanguínea, ou a família espiritual.
Na família consanguínea, há uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Então, na etapa de planejamento reencarnatório, o espírito escolhe em qual família ele vai se agregar, de acordo com aqueles interesses, né, de evolução, de reajuste, de aperfeiçoamento, escolhe a genética, se apropria de conteúdos bem íntimos relacionados a essa família. E aí a genética traz todo o conjunto e fecha o ciclo desse personagem que vai estar encarnando nessa nova família. E a família espiritual, ela é uma constelação de inteligência cujos membros estão na Terra e no céu, interligados por fatores muito mais amplos relacionados aos laços de amor, aos laços espirituais. Então, estamos sempre inseridos nessas duas famílias, tanto na espiritual quanto na família consanguínea. As famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra, em domicílios físicos diferentes, para realizações nobilitantes com que sempre virão abraços os construtores do mundo. Ou seja, é muito comum famílias espirituais se achegarem aos nossos lares, né, no objetivo de realizar funções nobres para que sirva de sustentação, para que os personagens aqui encarnados consigam completar o seu planejamento reencarnatório, o seu planejamento espiritual. Espíritos mais lúcidos e maduros quanto à consciência da imortalidade, é comum reencarnar em grupos familiares que ainda abrigam ideias pueris sobre a vida espiritual, a fim de lhe trazer reflexões mais profundas sobre essas questões. Ou seja, a família espiritual está o tempo todo interligada às famílias consanguíneas, trazendo uma forma de aperfeiçoamento das nossas relações, trazendo uma visão um pouco mais amadurecida sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas ideias, tentando proporcionar de uma forma saudável ao nosso processo de evolução do espírito. Já a nossa família consanguínea, né, que é aquela família onde escolhemos viver, trazemos nela a condição de grupo consanguíneo que está formulando um vigoroso, esta família consanguínea, na condição de grupo consanguíneo, está formulando um vigoroso pedido de socorro à sociedade em geral. Ora, por que isso? Porque essas estruturas familiares, elas apresentam-se extremamente comprometidas, né, por atitudes, por padrões, por crenças limitantes, por dificuldade de entendimento entre os membros. Muitas relações no ambiente familiar acontecem também no nível do personagem. Então, estamos se relacionando personagem com personagem, o que tem criado constantemente atritos, dificuldades de entendimento, intolerâncias às diferenças, vários fatores que têm desagregado lentamente essa família consanguínea, dificultando inclusive a execução do nosso planejamento reencarnatório enquanto espíritos agregados. Esse vínculo afetivo de forma superficial, né, a nível somente de personagem, ele não é profundo e nem tem o amor como a base do encontro entre as pessoas. Então é muito fácil se romper e trazer dificuldades no campo do cognitivo, no campo dos relacionamentos, trazendo pessoas emocionalmente comprometidas. Então, isso tudo vem do berço chamado família, né? E quanto mais a gente conviver nesses ambientes desestruturados, mais desequilíbrio emocional a gente traz às nossas vivências. Uma dos convites que eu trago aqui, já destrinchando os vários nichos da família consanguínea, é a família marital, a questão do casamento. Então, como
como espírito imortal, trazendo óculos do espírito imortal, para a gente viver essa relação, os espíritos buscam compartilhar experiências juntos. Os espíritos buscam o desenvolvimento de habilidade para ambos e buscam estabelecer uma qualidade de vida no ambiente doméstico. Então, essa seria a relação consanguínea, no âmbito marital, onde as pessoas se veem como espírito. Quando as pessoas se veem como personagem ou vivem em uma relação marital a nível superficial, a nível de personagem, então são relações onde não existe amor envolvido e por isso qualquer situação leva à ruptura, né? Leva aos altos índices de divórcio, separações e de desagregações desse eixo familiar, e onde também na relação personagem, nas relações mais superficiais, existe o interesse em viver de forma superficial. Então eu não quero me aprofundar, porque eu não quero me envolver, porque eu não quero me conhecer, porque eu não quero verificar no outro, né, a minha projeção, os reflexos do que eu sou. Então eu prefiro viver de forma superficial. Então, muitos casamentos hoje estão fundamentados na base das relações personagem. E aí a minha pergunta, será que essa relação é saudável? Será que é isso que eu mereço enquanto espírito, vivendo o personagem do parceiro, né, da esposa, do marido? Será que é essa a proposta que o espírito traz, viver uma relação superficial? Então, que isso também nos provoque uma reflexão mais profunda e que estejamos buscando sempre essa relação onde a gente vai estar vivendo e enxergando não o personagem do outro, mas o espírito com o qual eu desejo me relacionar. Um outro campo, né, da família consanguínea é a relação materna e paterna, né? Onde quando os membros se enxergam como espíritos imortais, eles estão dispostos a desfrutar de um amor incondicional, o pai, a mãe, os filhos, traz o intuito de elevar e fazer o outro crescer nessa relação, e traz também busca também encontrar novas oportunidades de substituir emoções desarmonizadas do passado. Então, o espírito ele vem nesse eixo consanguíneo, no papel de materno, paterno ou filial, com essas intenções, né? Intenções nobres e que fortalecem, se conseguida, né, dentro dos seus membros, se conseguida sair dessa relação superficial, trará com certeza evolução a todos os membros. Quando essas relações elas não conseguem estar no eixo espírito-espírito e se baseiam nas relações personagem, nas relações mais superficiais, aí ocorrem situações onde os pais se digladiam no proscênio doméstico, ou seja, no ambiente, no palco doméstico. Os genitores destacam uns filhos em detrimento do outro, então ocorrem as preferências e os filhos agridem os pais e vice-versa. Então isso não é um cenário infrequente nos dias de hoje, muito pelo contrário. São cenários muito rotineiros, onde ocorrem, né, esses conflitos na relação materna, paterna e filial. Então aqui fica também mais uma questão. Se o espírito que aqui estou desejou viver o papel do materno, do paterno e do filial, o que é que eu ganho quando eu estou no papel de pai e de mãe, né, em um cenário constante de brigas, de confusões, de conflitos? O que isso agrega ao ambiente doméstico, à família? O que isso traz de enriquecedor? Muito pelo contrário, a gente vê que isso traz aspectos de desagregação. O que se ganha quando eu, pai, mãe, tenho preferências
aos filhos, muitas vezes por questões de não conseguir compreender as diferenças trazidas por um, as dificuldades trazidas pelo outro, e aí facilmente me engajo e dou preferência e mantenho uma afinidade maior com aquele que me traz mais facilidade no processo de vivência. E refletir também que as nossas relações de pais e filhos, elas não são para nos agredir. A agressão, ela é sinônimo de tudo aquilo que eu não consigo internalizar emocionalmente. Então eu reajo em forma de agressão ao outro. Todo conteúdo meu mal elaborado que eu não consigo demandar. Então eu projeto para fora, ou melhor, eu projeto em forma de agressão, e aí vai os mais próximos, muitas vezes pai ou os filhos, tá? Então que a gente possa utilizar desse conhecimento, desse entendimento para questionar que nível de relação eu estou com o meu materno, com o meu paterno, com a minha dimensão filial. Outro cenário, né, nessa relação consanguínea são as estruturas de irmandade, os irmãos, né? Se eu trago uma visão espiritual sobre essa relação, então a minha vivência vai ser de estimular o compartilhamento, vai ser de desenvolver a competitividade e de fortalecer os vínculos que vai capacitar qualquer outro tipo de relação. Mas se a minha relação com os meus irmãos, elas são apenas meramente de personagem, eu vou incentivar a vivência no egocentrismo, personalidade voluntariosa e os filhos que agridem pais e vice-versa. Esse quesito aqui eu acabei repetindo do outro, mas é realmente a vivência no egocentrismo e a personalidade voluntariosa. Bom, qual é a proposta aqui? É que a gente de fato possa, com os nossos irmãos, compartilhar e principalmente nos capacitar a viver qualquer outro tipo de relação, né? Porque o ambiente doméstico é que vai ser a nossa principal faculdade, que vai nos ensinar e nos projetar nas relações mundo afora. Então, quanto mais consistente, quanto mais fortalecedora nós conseguirmos ter essas relações, mais fortalecidos e mais preparados estaremos para as relações no cotidiano, no mundo afora, né? O ambiente familiar também, para mim, ele funciona como um laboratório de experiências reparadoras. Ou seja, é um ambiente onde a gente pode, onde a gente se desmascara, onde a gente vive de fato quem a gente é, onde a gente traz as nossas sombras, né, tudo aquilo que é desconhecido, que nos incomoda, e é hora da gente experimentar junto com os nossos, porque ali vai haver o acolhimento, é um ambiente onde haverá o acolhimento para que a gente possa enxergar as nossas fragilidades e buscar reparar todos esses comportamentos que podem ser melhorados dentro do nosso, do nosso emocional, dentro de tudo aquilo que a gente vive. Então, eu sempre considero a família como um laboratório de experiências, né? Porém, não há fórmula padrão para a solução de conflitos psíquicos, pois cada mente tem seus próprios processos que a fizeram estar na situação em que se encontra. Então, apesar de ser um laboratório, não há fórmula. Cada um vai encontrar a sua forma de atuar sobre suas sombras, sobre os seus conflitos, sobre todo o seu conteúdo do inconsciente e elaborar melhor condições, melhor oportunidades de se relacionar com tudo isso. E aí a família é a base que nos apoia, é a base que nos conforta, porque todos os conflitos que existem entre eu e o outro vai estar experimentado nesse ambiente um pouco mais acolhedor. Então que a gente possa entender que se a gente cultiva bem esse ambiente, a gente só tem a crescer, a evoluir. E com um detalhe maior, que eu não faço isso sozinha. Eu evoluo, eu cresço junto com o outro.